realiza. Senhor, eu necessito da tua intervenção na minha vida. Realiza o milagre. Realiza o milagre em mim. Jesus, realiza o milagre em mim. Senhor, eu necessito da tua intervenção na minha vida. Uma vez eu fui fazer um retiro com um grande pregador de uma comunidade americana chamada People of Praise, Povo do Louvor. E o coordenador contou a seguinte história, que quando ele foi para a comunidade, ele chegou lá, solteiro, e foi morar numa casa de solteiros. Tinham várias casas da comunidade, e os solteiros moravam juntos, como uma espécie de república com uma espiritualidade. E na casa que ele foi, o coordenador, diz ele, era um ex-militar. E aí, o coordenador, por exemplo, fazia no sábado, eles descascarem batatas e cozinharem a comida que eles iam comer a semana inteira. Diz que passava o sábado inteirinho descascando batata, porque a comida deles lá é basicamente ligada à batata, descascando, fazendo, e aquilo era insuportável para ele. Ele falava, não é possível, a gente perde todo esse tempo aqui, que a gente podia estar lá evangelizando, servindo, fica aqui, e começou a irritar. Esse coordenador colocou ele no mesmo quarto que ele, e aí diz que o coordenador tinha uma mania de tampar todas as frestinhas com toalha, tampava as frestas da janela, porque não queria que entrasse claridade nem vento, e ele começou a ficar sufocado. Aí diz que o cara tinha costume de ficar lendo uns tipos de livro, de tipo faroeste, livro de guerra, que o cara gostava, de lazer, e isso foi irritando ele, e era o coordenador, foi irritando, e um dia ele entrou na capela, correu ali até o altar e falou assim, eu não aguento mais esse cara, não suporto mais, eu vou sair daqui, porque esse coordenador que eu tenho é insuportável. E aí Deus falou para ele, mas o problema não é ele, o problema é você. Aí ele levou o maior susto, né, ter ouvido a voz de Deus. Como eu sou o problema? Esse cara é cheio de mania, cheio de coisa esquisita, e eu que sou o problema? E aquilo não desceu no coração dele, mas era a palavra de Deus, e aí ele descobriu que o problema era que ele não conseguia aceitar o outro cara mesmo. E aí, quando caiu a ficha, ele começou a se empenhar para cortar, cascar a batata, para fazer aquela comida todo sábado. Começou a compreender que o cara tinha algum tipo de trauma para fechar todas as frestas. E um mês depois, esse coordenador dele disse, olha, eu ia fazer uma reunião para dizer que você não ia mais ficar nessa casa. Agora, eu queria que você virasse o coordenador no meu lugar. Então, às vezes, a gente quer o milagre, mas a gente quer só o milagre naquele que a gente vê os defeitos todos. E Deus, para fazer o milagre nele, tem que começar a fazer o milagre em mim, em você. Põe a mão no teu coração e fala, pode começar comigo, Jesus. Se tem alguém que está precisando que comece as coisas, sou eu. A gente sempre acha que Deus precisa primeiro resolver o problema no outro, que está cheio de defeito. Não é naquele que está lá em casa, que pede estribeira, que exagera em alguma coisa. E Deus fala, não, tem que começar em você. Fala para o Senhor, Senhor, pode começar em mim essa obra de restauração da minha casa. Pode começar a restaurar a minha casa a partir do meu coração, Jesus. Começa em mim, Jesus, começa comigo, depois faz tudo, mas começa comigo, porque eu estou aqui, os outros nem vieram aqui ainda. Talvez as outras pessoas da tua casa não estão aqui, então você fica esperando que eles vão ser mudados, é muito mais difícil. Então começa com você, se você está aqui, e Jesus pode começar agora.
Faz a obra, Jesus. Faz, Senhor. Faz, Senhor, faz, Senhor. Conforme eu havia conversado, e quem estava na última reunião, que foi lá na Divino Espírito Santo, a gente vai começar uma campanha, segunda-feira, que é uma campanha de libertação das heranças negativas. Por que das heranças negativas e não das positivas? Porque as positivas nós não queremos libertação, nós queremos ficar com elas, né? Tudo aquilo que a gente recebeu de bom, de virtuoso, de saudável, dos nossos antepassados, nós queremos que permaneçam em nós, não é assim? Eu quero, pelo menos, que todas aquelas coisas boas fiquem na minha vida, características também que são próprias da minha casa, eu quero que permaneçam. Mas aquelas que são frutos de feridas, de pecados, de feitiços e outros tantos características que precisam de libertação, eu quero que Jesus venha libertar. Não é isso? Você não quer? Você quer ficar com as coisas ruins também? Não é? Aliás, faz o sinal da cruz no seu irmão e fala assim: você não precisa viver torto porque você nasceu torto. É verdade. Não precisa. Deus não quer que você fale, sou assim mesmo. Que sou assim mesmo? Não, Jesus vai libertar. É um processo. E é por isso que eu queria que você pegasse a Bíblia, quem trouxe. Aliás, quero aí incentivar, gente. É importante, ajuda depois a chegar em casa, ler o texto que a gente meditou, poder rezar. Então, podendo trazer a Bíblia, né? Porque às vezes você sai do trabalho, não tem jeito, traz a Bíblia. Não é? Baixa lá o aplicativo, tem Bíblia Católica de aplicativo no celular, não é? Que às vezes não tem bateria mais nessa hora, né? Mas para você acompanhar na palavra de Deus, a palavra é muito poderosa, não é? Ela manifesta a face de Jesus. Jesus disse que Ele é o Verbo se fez carne entre nós, Ele é a palavra que se materializou na pessoa de Jesus. Então, podendo, gente, que eu vejo cada vez menos pessoas trazendo a Bíblia, fico preocupado. Abra no livro de Amós, que é o livro do profeta Amós, capítulo 9. Profeta Amós, capítulo 9, versículo 11. Amós, capítulo 9, versículo 11. E diz assim... Então, quem não trouxe a Bíblia, a maioria, né? Então, presta atenção com muita abertura de espírito, com muita abertura para essa palavra penetrar. Naquele dia, levantarei a cabana arruinada de Davi, repararei as suas brechas, levantarei as suas ruínas, e a reconstruirei como nos dias antigos, para que herdem o que resta de Edom, e todas as nações sobre as quais o meu nome foi invocado, oráculo do Senhor, que executará estas coisas. Palavra do Senhor. Depois, se você tiver tempo, eu li o versículo 11 e 12, do capítulo 9, mas depois em casa, se você puder, ler o 13, 14, 15, que vai na mesma direção. Por que eu escolhi este texto? Porque quando nós falamos em libertação das heranças negativas, nós estamos falando de reconstruir a nossa história e de reconstruir a nossa vida a partir da graça extraordinária do Espírito Santo. Eu sou engenheiro. Quando alguém, né, não é minha especialidade mais isso, mas quando a gente, no começo da profissão, a gente faz tudo que aparece, né? Precisa sobreviver. Quando alguém trazia uma reforma para eu fazer, eu já falava, ai Jesus.
Eu já sabia que o cara pensava que ia gastar 100 e ia gastar 200. Que depois de pronto ele talvez se arrependeria porque o quarto não ficou do tamanho que ele queria, porque o quarto já estava naquele tamanho. E às vezes eu falava assim para a pessoa: você não acha melhor a gente derrubar tudo e fazer de novo? Não é? Muitas vezes tentava convencer o cliente. Normalmente essa tática fazia eu perder o cliente. Não é? Porque o cliente que me procurava para reformar, ele já não queria construir mesmo, queria reformar. Fosse o que fosse. Quando nós falamos de reconstruir, e como diz a palavra, levantar a cabana para que a herança de Edom, percebe que nós estamos falando dessa questão mesmo, de herança, não é? E essa palavra diz restaurar as brechas, para fazer um reparo, uma reforma, uma reconstrução daquilo que está pronto, eu preciso enxergar o que está lá. Concorda? Por exemplo, como é que eu fecho a brecha que eu não vejo? Eu preciso ver a brecha, falo: nossa, aqui tem um buraco. Olha o tamanho desse buraco, é enorme. Aí você vai tampar. Mas eu pergunto para você, numa casa, um buraco pequeno não entra bicho? E talvez entre aquele que você mais tem medo, é verdade ou não? Então você quer o quê? Você quer fechar as brechas grandes e as brechas pequenas. Então, quando nós começamos uma campanha como essa, ela traz para nós uma exigência. A exigência de nós abrirmos os nossos olhos para enxergar melhor aquilo que nós precisamos da libertação. Porque se eu não enxergo, eu não rezo por aquilo. Na doutrina de libertação, e aí eu estou falando de libertação maligna, a gente aprende para mandar o bicho ruim embora, que a gente tem que dizer o nome dele. E um dia, quando eu estava muito envolvido com o Ministério de Libertação, eu fiquei pensando, né? Aí eu falava assim: pô, mas esse demônio aí tem esse nome aí, né? O pessoal está lá, chama, invoca aquele espírito lá, aquela coisa ruim lá no terreiro, chama daquele nome. Ué, mas se eu fosse inglês, se eu fosse francês, se eu fosse lá no Haiti, o nome é o mesmo? Não. Nem, na verdade, é o mesmo nome traduzido para outra língua. Não é. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, fui conversar com um homem muito usado por Deus, já está no céu, não é? O padre Rufus, e falei para o padre Rufus: o senhor fala, ensina para nós que nós temos que mandar em nome de Jesus, embora na autoridade de Jesus. Essa parte toda eu entendi o que é autoridade, mas que a gente tem que chamar pelo nome. Como é que eu sei o nome? E aí ele me disse: o nome é o mal que ele me faz, ou o que ele está fazendo para aquela pessoa. Então, por exemplo, se na verdade um determinado medo é fruto de uma ação diabólica, porque se não for fruto de ação diabólica, não adianta eu mandar embora, né? Não vou mandar a doença embora, né? A doença não vai embora, a doença precisa de cura. Mas tem doença que não é física, é do bicho ruim. Neste caso, eu tenho que mandar embora. Como é que eu mando embora? Medo. Espírito de medo, vai embora em nome de Jesus. Claro que se ele é conhecido, se o espírito da perversão sexual é conhecido nos terreiros por pombagira, eu vou mandar embora. Falo: vai embora, demônio da pombagira, vai embora, demônio da perversão sexual. Tem nome. Quando a gente tem um nome, nós sabemos o que temos que orar.
Também na libertação hereditária, a gente precisa conhecer para poder orar. Senão você faz um monte de oração e não faz a oração que precisava fazer. Porque você não vê aquilo que é de verdade um problema. Aí você fala para Jesus que você quer libertação na área financeira e não vê que tinha um espírito de avareza na sua vida que vem dos teus antepassados, dominando, fazendo com que tenham sempre medo de perder dinheiro e fiquem guardando dinheiro. Chega a ponto de conhecer gente que não pagava luz para não gastar. E depois que desligava a luz, aí tinha que pagar com juro. E não tinha como convencer, era uma coisa maligna mesmo. Conheci pessoas com excelente salário que pegava bituca de cigarro no chão, de tão avarento que era, espírito de avareza. E aí depois eu fui ver os filhos não eram assim. Mas todos eles tinham algum tipo de problema com a área financeira, ou de honestidade, ou de querer levar vantagem, ou de competir até mesmo dentro da família para poder ter e o outro não ter. Todos, o espírito estava lá, aquela herança negativa que precisava de libertação. Como é que eu liberto? Eu liberto com a oração, eu liberto com o poder do sangue de Jesus, eu liberto pelo poder extraordinário do Espírito Santo, mas eu preciso enxergar. Pergunte para a pessoa de trás: você se enxerga de verdade? É incrível. Como é que o violento vai se libertar se ele não acha que ele está sendo violento, se o problema é a mulher que olhou para não sei quem? 80% desses homens que estão muitas vezes perturbados com a violência domiciliar, eles ainda acham que eles não estão culpados. Que a culpa é dela, que ela olhou para alguém, ou que ela ficou com a roupa não sei de que jeito, ou porque ela foi na casa da mãe e ele achou que ela tivesse ido falar com alguém, ou porque ela conversou com as amigas no WhatsApp e ele achou qualquer... Não importa, a culpa é dela. Ou vice-versa também, né? Pode ter o contrário, apesar de que a maioria dos violentos são homens, mas pode acontecer o contrário. Isso não é de Deus, isso é do diabo. Agora, se a pessoa reconhece que tem esta brecha e que tem esta herança, ela tem chance de ser liberta. Se ela não reconhece, ela não vai orar por isso. E tem mais, às vezes a gente ora na nossa família por coisas gerais. A gente não olha, não vê. Então qual é a preparação que eu gostaria que nós fizéssemos para o início da nossa campanha de libertação? Que essa semana nós gastássemos um pouquinho de tempo para enxergar algumas coisas, pelo menos, que estão na nossa natureza, ou na natureza das pessoas da nossa casa, porque a gente pode ver isso nos filhos, não é? Às vezes a gente... Vocês já viram aquela história que diz assim, que quando tem um filho ou uma filha que briga muito com a mãe ou com o pai, e eles dizem assim, eles são igualzinhos, por isso que fica brigando desse jeito? Mas quando você fala com os dois, ou com as duas, ou com... de jeito nenhum, eu não me pareço. Com quem você se parece? Parece com a minha mãe, mas briga com o pai. E todo mundo olha e sabe que é o mesmo gênio. Já viram isso ou não? Se a pessoa enxerga, ela pode pedir a libertação, ela caminha na libertação. Se ela não enxerga, ela reza também. Claro que de alguma maneira a graça vai chegando. É claro que de alguma maneira a graça vem e vai nos alcançando. Mas é muito mais longo e muito mais difícil. Por isso é que esse texto é fundamental. Quais são as brechas que existem na minha casa? Não é?
Quais são as brechas? O suicídio. Foi um caso que aconteceu lá de um primo distante? Ou a gente percebe que crises de depressão profunda já tinham acontecido na minha família, em outros antepassados? E mais, não é só as brechas, tem ruínas. Ruínas é quando coisas foram tão violentas que não só geraram um buraco, como demoliram um pedaço. Quer dizer, um pedaço da vida está demolida, uma área da vida está demolida. Por exemplo, às vezes a área afetiva na vida de algumas pessoas está demolida, e você pode pegar a família e contar o número de separação, ou os que não separaram, mas vivem no inferno dentro de casa, como era quase igual estar separado, ou então aquele monte que não conseguiu, encontrou pessoas na vida, mas nunca conseguiu estabelecer uma relação madura de casamento, e você vê que é tudo assim, mesmo com que casou, foi tudo confuso. Nessa hora você fala, não é uma brecha, é uma ruína, foi uma parede inteira que caiu, e como é que faz? Tem que continuar aqueles pedaços, tem que tirar o resto dos tijolos soltos e colocar para fazer aquela parede. A palavra diz: naquele dia levantarei a cabana arruinada, repararei as suas brechas, levantarei as suas ruínas e reconstruirei como nos dias antigos, para que herdem o que resta de Edom e todas as nações sobre as quais o meu nome foi invocado. Quer dizer, ruínas que derrubaram pedaços da fé naquela casa. Que casa é essa? A casa, neste caso, é a tua família, não é só você. Por quê? Porque a casa, nesse contexto, ela é toda aquela árvore genealógica. Então, o que eu quero que você, o que eu sugiro que você faça, preparando? Arranje um tempinho, quem sabe, todo dia seria o ideal, mas pelo menos, se não der para todo dia, alguns dias, faz uma oração, reza lá, 10 Ave Marias, o Pai Nosso, lê um pedacinho da palavra. Se você reza em línguas, reze em línguas, deixa o Espírito Santo agir, e depois pegue um papel e comece a pensar na sua família. Comece a pensar nas histórias de vô, avó, pai, mãe, tio, avô, e na sua casa. E começa a olhar, que brecha tem, que ruína existe, que cabana precisa levantada inteira, que cobertura já caiu, que está todo mundo sofrendo a ação maligna. Porque a oração dessa campanha, ela restaura a família, não a família agora que eu estou dizendo, só o casal, ela restaura toda essa familiar. Putz, não vou achar a palavra certa. Todos os familiares, porque os genes são os mesmos. Os genes são os mesmos. E na medida em que nós começarmos a fazer essa libertação, vão acontecer duas coisas. Primeiro, que quem nos mantém escravos há várias gerações vai se irritar conosco. Mas aí nós vamos ficar mais ainda ousados na oração. E vão mandar ele embora, esse maligno. Não vai ter sopa para ele não, se a gente rezar em nome de Jesus. E a outra coisa que vai acontecer é que pessoas do nosso relacionamento familiar começarão a ficar restauradas também. E você vai ver mudanças de comportamento até distantes, por causa da oração que você está aqui batalhando, reconstruindo e refazendo. Entendeu? Fale aí para o seu irmão, você tem uma tarefa para essa semana, se você quiser começar,
mais preparado. Claro, muitos vão começar a semana que vem sem preparação nenhuma, não tem problema. Inclusive, quem vocês convidarem para a nossa campanha, incentive para que se enxergue. Se enxergue. Não tinha aquela ofensa terrível, não é? Do namorado, da namorada que foi falar com o seu pretendente, o outro falava, vê se você se enxerga, né? O que a pessoa queria dizer? Queria dizer assim, você não é para mim, você não está se enxergando, eu sou, né, sei lá, melhor ou o que for, né? É uma coisa horrorosa, na verdade isso é um orgulho terrível. Mas o que eu quero dizer é, a gente precisa se enxergar. A gente precisa se enxergar. Amém.